Bom dia a você, meu irmão, minha irmã. Que a grandeza, a bondade do nosso Jesus Cristo possa nos abençoar nesta manhã. Vamos agradecer o Deus poderoso por ter nos abençoado nesta manhã com vida, com saúde, com trabalho, segurança, confiança em tudo que tem buscado. Deus tem abençoado grandemente a vida de cada um de você. Pessoas, crianças, os pais, os avós, que a grandeza, a bondade do Senhor nos abençoe grandemente, seja na sua casa, no seu trabalho, o anjo do Senhor possa te proteger, livrar de todo tipo de perigo na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Quando eu tenho pedido ao Senhor para dar a oportunidade de agradecer por tudo que eu tenho feito nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, no horário que você vê essa mensagem, porque nós temos todos os dias a agradecer a bondade, a misericórdia, Deus tem cuidado, abençoado a vida de cada um de nós. Amém? Então, neste momento, meu irmão, hoje Deus vai falar sobre o poder de Deus segundo o coração daquele homem ou aquela mulher que você não vai concordar com as coisas que porventura está vivendo na sua vida. Às vezes, as lutas que estão acontecendo na sua família, ou qualquer outra luta que você tiver, você quer pedir a Deus mudar a sua direção, mudar das suas atitudes, que o Espírito do Senhor é capaz de nos abençoar segundo a sua vontade, o seu desejo, porque você é sincero e na presença do Senhor, em nome de Jesus. E neste momento, meu irmão, minha irmã, eu tenho, daqui a pouquinho, Deus fazer uma mensagem que Deus vai falar grandemente lá, segundo Crônica, no livro de Crônicas, segundo Crônica, capítulo 4, daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Porque se você buscar, ter sinceridade na presença do Senhor, Deus te responde, muda a sua direção, sua vida, a luta que está passando, Deus vai mudar a sua direção na vida, de luta, de sofrimento, que a grandeza, a misericórdia vai abençoar grandemente em todos os propósitos no seu coração, em nome de Jesus, amém? Mas daqui a pouquinho, Deus vai falar nessa mensagem em nome de Jesus. E eu peço para você que nós vamos orar, assim que terminar essa mensagem, nós vamos orar e pedir a Deus para cada momento, cada situação que você está precisando, seja você, seja da sua família, seja as pessoas que você sente no seu coração, que nós vamos orar. E você toma posse, que as bênçãos do Senhor, assim como a gente oramos, intercedendo, você vá buscar na mesma direção e Deus vai mudar de diferença na sua vida ou dessa pessoa, em nome de Jesus, amém? Isso é pela sua fé, a sua confiança diante do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Meu irmão, eu não vou esquecer, pedir para você, não esquecer do nosso canal, Pastor Antônio Costa. Inscreva-se no nosso canal, dá o sininho, toda mensagem vai diretamente no celular. Assim que você escrever mensagem, todo dia essa mensagem vai diretamente no seu celular e você pode ver essa mensagem de manhã, ou à tarde, ou à noite, ou quantas vezes você sentir no seu coração. E também a todas as pessoas que já escreveram no nosso canal, eu te agradeço grandemente. Mas não esqueça, toda vez que você ver essa mensagem, dá o like. Porque o próprio YouTube, quando você dá o like, significa que ele está gostando dessa mensagem. E você, o próprio YouTube, de cada uma pessoa que você manda uma mensagem, o like de uma pessoa, o próprio YouTube vai multiplicar em 10 lugares diferentes. Então eu gostaria que cada um de vocês nos ajude para a honra, para a glória do Senhor, trazer a palavra de conforto, de confiança, de esperança na vida de todos aqueles que crê
que busquem na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, eu tenho pedido para vocês também que quando nós fazemos a nossa oração, ou traz a palavra, essa palavra não é do homem. Deus possa falar no seu coração. Às vezes, a mensagem que você achar que não é interessante, para outra pessoa se torna importante. E naquelas pessoas, Deus quer mudar a história na vida desse homem, dessa mulher, em nome de Jesus. Amém? Sempre as pessoas estão pedindo oração, pessoas que ligam, e Deus possa fazer grande diferença na vida de cada um de vocês. Então, se você quiser, você pode mandar no YouTube, Instagram, Facebook, ou se quiser, pode ligar no telefone, gosta de me ligar no WhatsApp, que é um poder, a graça do Senhor, para a gente podermos falar, a gente orar, interceder em situações de outras pessoas, em nome de Jesus, amém? Porque o ministério não é de mim, é Deus que usa sobre a minha vida, que seja feita a vontade do Senhor. Só vou fazer essa mensagem quando Deus me permitir. Porque se Deus não quiser, certamente não vou poder fazer. Mas Deus quer que a honra e a glória do Senhor possa crescer, multiplicar cada dia, em nome de Jesus. E como neste momento falei para você que abrir lá o livro de 1 Crônicas, lembra? No capítulo 4. E Deus vai falar grandemente para você como você quer tomar posse na vida, ainda que passando um momento, numa situação tão diferente, que você não gostaria, mas você pode mudar a sua direção, pode mudar os seus pensamentos, as suas atitudes, em nome de Jesus. Então, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Aí Deus está falando sobre os descendentes, desse homem, Jabes, é descendente de Judá. Judá é dos filhos de Israel, que Deus abençoou todas essas pessoas. Mas o Jabes era um homem muito importante naquela época de Israel. E quero para você ler aqui agora, com ele, Jabes e a sua mãe. Eu creio que você já viu essa mensagem, mas se não for a primeira vez, se for a primeira vez, toma bastante atenção. Que Deus está falando aqui, capítulo 4, versículo 9, dizendo: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: quanto com dores o dei à luz. E sua mãe, que falando sobre aquele homem, no momento quando ele nasceu, o versículo 10 está dizendo: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Bastante importante, meu irmão, com essa mensagem. Esse rapaz, a mãe de Jabes, ela falou, Jabes significa dores, sofrimento. Ela preparava, lutava para ter que ele nascesse. E ela sofreu muito para ganhar o filho. Quando ele nasceu, em vez de colocar o outro nome, mandou o nome dele de Jabes. Significa dor, sofrimento. Aí você pode dizer como que essa mensagem tão estranha, tão diferente. Naquela época, muitas pessoas, quando o filho ia nascer,
ou às vezes antes, ou quem sabe depois que nasceu o filho, eles colocam os nomes diferentes, ou segundo a circunstância que está acontecendo. Quando nasceu Jacó, ele também, o nome dele não era muito legal. O nome de Jacó significa pessoas que são enganador. Não é bom, mas Deus sabe o propósito que fez para ele dele, de Jacó. Mas com o tempo, esse filho da mãe de Jabes, ele pediu, dizendo ao Senhor, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, a tua mão for comigo, e fizeres o que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Meu irmão, muitas vezes é pela sua fé, da sua confiança neste homem. Quando a mãe de Jabes coloca o nome dele, sofredor, ela nasceu com muitas dores antes de nascer. E nesse momento do parto, certamente ela sofreu muito. E quando colocou esse nome de Jabes, era para ser marcando o sofrimento que ela passou para ter aquele filho. Enquanto muitas pessoas hoje, meu irmão, irmãos, amigos, independente da sua crença, tem quantas pessoas passando um momento difícil. Sempre tem problemas. Sempre não consegue desenvolver na vida profissional. Pessoas que não conseguem mudar a direção da sua vida. Pessoas casam, de repente tem problemas, consequência. Se separa, volta. Com pouco começa as mesmas práticas. Isso é uma situação que você não tem que concordar com as coisas, que como você nasceu. E como, porque você está. Você pode mudar a sua direção de vida. Que a própria Jabes falou no versículo 10, que ele está dizendo, porque Jabes invocou o Deus de Israel. Significa, meu irmão, você não tem que concordar com as coisas que você nasceu, ou o nome que a pessoa mudou, que você não concordou. Aquela situação, quando você nasceu de uma família, de um problema de desentendimento. Você não tem que concordar com aquelas coisas, não. Você pede a Deus uma direção na sua vida. Muda as suas atitudes, os pensamentos, as suas palavras. Afasta de tudo que não é bom. Você quer ser um homem bem-sucedido. Não deixa você, segundo a sua vontade, no passado. Hoje, uma vida transformada na sua vida. Que o nome de você, daquele homem Jabes. Jabes é sofredor. Dor. No momento do nascimento, ela sentiu muita dor. Muito sofrimento. Por isso colocou aquele nome. E naquele nome de Jabes, sabia que aquele nome não era correto. E você não quis concordar com aquele nome. E muito menos a situação. A mesma coisa, meu irmão. Você pode mudar a sua direção de vida. A palavra de Deus sempre coloca você fazer segundo a vontade do Senhor. É preciso você tomar a sua atitude. Você está fazendo alguma coisa que estava errado.
ou seu pai fez alguma coisa errado, ou sua mãe te fez errado, ou qualquer pessoa que fazia, você vai concordar com ele, permanecer com ele? Não. Você peça a Deus orientação, como você vai viver. Peça a ele a orientação, peça a ele sabedoria, entendimento, livramento. As pessoas que vivem mentindo, as pessoas poderiam fazer aquilo, você não quer mais, não quer fazer isso mais. Você pede a Deus e Deus vai te abençoar você, como está falando aqui, porque a Jabes invocou o Deus de Israel. Ele não pediu a qualquer pessoa, pediu a Deus como eu quero mudar a sua direção, dos seus problemas que você estava passando. Hoje você quer uma vida restaurada, fortalecida, bem-sucedido, em nome de Jesus. A palavra está dizendo ainda, se me abençoares muitíssimo. Ele não pediu pouco, já falou com Deus. Se você pedindo a Deus, se ele te abençoar muitíssimo. Então, ele teve em todos os propósitos. Não é riqueza por si só. Sabedoria, entendimento, em todas as áreas. Em nome de Jesus. É como o próprio, você vê lá no livro, na carta de Efésios. Efésios não, Filipenses. Do apóstolo Paulo. Capítulo 4, versículo 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo. Se você quer decidir, tomar atitude, você não vai praticar as coisas que acontecia. Ou se alguma pessoa da família que você estava seguindo, você não vai concordar com aquilo. Você é uma pessoa mudada, transformada, porque quem está dirigindo sobre você é o próprio Deus. Que a palavra está dizendo aqui, ó. Dizendo, e se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, quer dizer, se multiplicar. E ainda dizendo a mensagem, e a tua mão for comigo, a mão, tudo, as suas atitudes, as suas palavras, o seu trabalho, essas coisas. Meu irmão, muitas vezes, a palavra de poder tem muito poder. O pai, às vezes, fica preocupado com seu filho, envolvido com problemas de droga, com todo tipo de coisas ilícitos. Mas sempre peça a Deus, Senhor, muda a história desse meu filho. Toma posição, mas não deixe apenas com palavras, mas tenha sinceridade diante do Senhor. Às vezes esse jovem ele não está com capacidade de pedir as coisas do Senhor, mas você pode. E a palavra está dizendo, e os meus termos amplificares e as tuas mãos for amigo, e fizeres do mal, não seja aflito. Não seja aflito. Ao contrário, preocupado, sofredor. Não. Se Deus está te abençoando as bênçãos na sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Aí dizendo ainda, essa mesma mensagem do versículo 10, está dizendo, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. O que Jabes, ele pediu a Deus mudar o seu nome de sofrimento. Mas é um cara importante daquela sociedade, da época. Ele pediu a multiplicação das bênçãos na vida dele. Buscou todo o tempo. Aquilo que passar de sofrimento, de mal, não, se torna de bênção.
de alegria, de confiança, através da fé do Jabes. Ele falou com o Deus Altíssimo de Israel e ele concedeu, como está falando a parte aqui, da parte final desse versículo 10, que dizendo, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Onde que você está buscando na presença do Senhor, meu irmão? Eu não vou saber onde, o que, por que você está precisando, pedindo ao Senhor. Você é homem, você é mulher, independente da sua idade. Esteja sincero, fala verdadeiramente, do coração sincero, muda as suas atitudes. Se alguma coisa você acha que não está correto, não deixa fazendo as coisas que não está bom. Se Deus quer as coisas boas na sua vida, você não pode praticar nas coisas que não estão bem. E Deus quer que você seja um homem abençoado em todos os propósitos, em nome de Jesus. Eu gostaria que você também aqui, lá em Romanos 12, essa mensagem, todas as pessoas já conhecem a mensagem, mas é tremenda. Isso é para quem tomar posse das bênçãos do Senhor. Romanos 12, 2 está dizendo, e não vos conformeis com este mundo. Aquelas coisas que aconteciam no passado, as suas palavras, as suas atitudes. Não, você não concorde mais com essas coisas. Porque Deus mudou a sua direção, mudou a sua história, mudou a tua sorte. E essa mensagem está falando ainda, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você tem que renovar, mudar, sai das suas coisas, das suas atitudes. Não fala as coisas, não faz as mesmas coisas que você fazia. Porque se você pedir a Deus mudar a sua história, você também tem que mudar a sua própria história, as suas próprias atitudes. A palavra do Senhor está dizendo ainda, da renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso que nós queremos viver, nós temos que permanecer. Então, como Jobes, quando ele viu, percebeu que o nome dele era um sofredor, dores. A mãe estava concordando que era correto aquele nome, porque ela sofreu muito. Se você está passando grande luta, grandes provações, grandes aflições, muda a sua direção. Não concordei com as coisas desse mundo, mas seja transformai da renovação do corpo, da tua alma, do teu espírito, em nome de Jesus. E essa mensagem que Deus está falando no seu coração, você homem, você mulher, não deixe concordar com as coisas desse mundo. Não concordei com as coisas desse mundo, mas uma vida renovada, transformada, restaurada. E as bênçãos do Senhor vai derramar cada dia na sua vida, em nome de Jesus. Na parte final do versículo 10, mais uma vez, na parte final, e a tua mão for comigo, e fizeram que do mal não seja aflito. Nenhum mal nenhum não vai acontecer na sua vida. E Deus lhe concedeu. Se você está buscando sinceridade, Deus já derramou um som poderoso naquele homem, naquela mulher, se seja já transformado e restaurado, abençoado, em nome de Jesus. Porque, porquanto com o nome de Jabes, dizendo, porquanto com as dores o dei da luz, não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Mas é um homem transformado, poderosamente, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Terminando aqui nessa parte em Romanos 12, 2, a parte B. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, em nome de Jesus. Amém? Então eu gostaria que cada um de você que toma posse, eu não sei qual que é a sua necessidade, qual é a sua aflição, as coisas que tem passado ou está passando, seja você, seja os seus familiares ou pessoas que você ama, Deus possa mudar segundo as suas atitudes, as suas personalidades, em nome de Jesus. Amém? Então vamos agradecer a Deus pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, que todos os internautas, todos nosso irmão, nossa irmã, que estão pedindo oração, pedindo a Deus que a grandeza, a bondade, a misericórdia do Senhor, que seja curado, que seja restaurado, seja fortalecido, que seja a palavra do Senhor dizendo que seja agradável a Deus, que é o vosso culto racional em todas as áreas. Repreendo de todo o perigo do mal. Que Deus cura e restaura a vida daquele homem que está no hospital, nos asilos, nas ruas, trabalho, onde que estiver precisando de oração, Deus vai te arrumando unção nesse momento. Em nome de Jesus. Não concorde com as coisas deste mundo. Deus quer que você seja um homem grandemente abençoado, bem-sucedido, abençoado, fortalecido na vida física e espiritual, em nome de Jesus. Eu peço, você homem, você mulher, essa mensagem é Deus que tem tocando no seu coração, que possa ser uma vida a partir de hoje, mudar para uma vida nova, restaurada aos olhos do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, assim seja. Amém.